Oremos. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Fala através da Tua palavra ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a você que nos assiste pela internet. Antes de esquecer de cumprimentar os internautas, eu já vou direto, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. Um bom sábado para você que está aqui. E um bom sábado em especial para você, mulher da nossa igreja. Essa semana nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e a gente só tem o que agradecer pela vida de vocês e como vocês embelezam a vida dos homens. A minha mensagem de hoje vai ser um pouco mais longa do que de costume. Eu já estou avisando para ninguém ficar ansioso e querendo ir embora logo. Outro recado importante é que esta mensagem vai incomodar um pouco. Eu vou falar de um assunto polêmico. E eu dou o direito de você discordar de mim de alguma coisa que eu disser aqui. Mas o meu desejo nessa manhã é incomodar todo mundo. Se você é homem, se você é mulher, todo mundo precisa ser incomodado um pouquinho. Ninguém tem que sair daqui sem ter tomado alguma decisão, sem ser incentivado a mudar alguma coisa na sua vida. A mensagem de hoje esbarra em alguns pontos sensíveis: autoestima, cultura, crítica. Por isso, por ser uma mensagem que esbarra em coisas muito sensíveis, eu fui bem cuidadoso na escolha das palavras que eu selecionei para essa mensagem. Eu não creio que eu vou esgotar todo o assunto, acho que vai ficar muita coisa que alguém gostaria de comentar. E eu peço que vocês prestem muita atenção ao que eu falar, para depois não falar que eu falei uma coisa que eu não falei. A minha intenção era ter pregado essa mensagem no ano passado. Eu me planejei para pregar essa mensagem ano passado. Mas eu estava chegando, estava conhecendo vocês, talvez alguém pudesse ficar um pouco chateado com alguma coisa que eu falasse. Hoje é provável que isso não aconteça, porque a gente se conhece melhor, é provável que não aconteça. Mas se por acaso acontecer, eu já peço desculpas logo de cara. E eu peço desculpas também se você está assistindo o nosso culto pela primeira vez. É a primeira vez que você está aqui na nossa igreja e talvez o assunto que a gente vai tratar possa te incomodar um pouco e você fala: poxa, primeira vez que eu vou na igreja adventista e eu ouvi falar a respeito disso, me incomodou. A mensagem me incomodou, me fez pensar em coisas que eu preciso mudar. Eu peço desculpas a você. Mas a verdade é que muitas vezes, como pastor, eu preciso pregar a respeito de alguns assuntos difíceis. Como pastor, eu preciso corrigir. Às vezes a gente precisa exortar, chamar a atenção. Eu não posso me omitir em relação a essa minha responsabilidade. Ensinar o que a Bíblia fala a respeito de alguns assuntos, mesmo que seja assunto complicado. Um dia, Deus precisou mandar uma mensagem para Balaão. E não tinha pregador, não tinha ninguém disponível. Aí ele usou o quê? Uma jumenta. Então, se você ficar com raiva, pensa nisso. Fala: foi um jumento que falou ali. Mas presta atenção na mensagem. Porque a mensagem é um conteúdo que é importante para você. Você tem direito de ficar com raiva do jumento, mas ouça a mensagem como vindo de Deus. Finalmente, eu vou falar de um assunto que o meu telhado é de vidro. Não tem assunto nenhum que a gente vai comentar que a gente também não tenha que pregar para a gente mesmo. Então eu prego para mim, eu prego para minha esposa, eu prego para minha casa, antes de trazer essa mensagem para vocês. Como vocês estão vendo na tela, o título da mensagem é A Mulher Mais Linda de Niterói. E desde 9 horas eu estou vendo um alvoroço, todo mundo procurando cédulas de votação. Não vai ter votação nenhuma, não vai ter seleção. Se a gente tivesse, eu peço desculpa a todas as irmãs, mas a gente já tinha uma vitoriosa incontestável. Era só a gente observar a foto, a gente podia ir embora e aí acabava o culto. Então, na verdade, nós não vamos falar a respeito da Daline aqui nessa manhã. Nós vamos falar a respeito de vaidade. Nós vamos falar a respeito de modéstia. Por isso, afeta muito mais as mulheres. Não que os homens não tenham vaidade, não que os homens não tenham que cuidar com a modéstia. Mas a Bíblia fala de modéstia, de vaidade,
E nós sabemos que esse assunto se aplica muito fortemente às mulheres. Então nós vamos falar um pouquinho sobre beleza, beleza feminina, modéstia feminina, e o que a Bíblia fala a respeito deste assunto. Em Efésios, capítulo 5, verso 23 a 27, a gente tem uma comparação entre mulher e igreja. Você não precisa abrir agora, basta olhar na tela. Nesta comparação, a Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E esse texto faz uma comparação entre mulher e igreja. E é baseado nesses versos que quando a gente estuda profecia e a gente lê a respeito de mulher, a gente entende que ali está falando a respeito de igreja. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, vai falar de mulher. Mas a gente precisa entender que aqui está falando de quê? Igreja. Apocalipse, capítulo 17, verso 3 a 5. Apocalipse, capítulo 17, verso 3 a 5. Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai ler também o capítulo 19, tá bom? Diz assim, verso 3: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma o quê? Mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Para por aí, agora abre no capítulo 19, verso 7 e verso 8. Capítulo 19, 7 e 8. Diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Capítulo 21, verso 2 agora. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Estes textos falam de 2 mulheres, e quando o Apocalipse fala de mulher, ele está falando de igreja. Quando a gente vai estudar esses textos, a gente vai prestar atenção que ele está falando de 2 igrejas. Só que eu queria que você prestasse atenção em outra coisa que normalmente a gente não presta atenção. Estas 2 igrejas, ou essas 2 mulheres, elas estão vestidas de maneira diferente, não é isso? Os versos que a gente leu mostram 2 mulheres diferentes. Uma é uma prostituta, símbolo de uma igreja pervertida, símbolo de uma igreja que adultera as verdades da palavra de Deus. Essa mulher é cheia de detalhes, ela está repleta de joias, ela aparenta beleza. E de outro lado a gente tem uma outra mulher, símbolo da igreja pura, que vai morar na nova terra, que é a esposa de Jesus. E ela é descrita como ataviada e adornada para o noivo. Logo a gente percebe uma coisa nessa descrição. É importante a gente ressaltar que não é uma toda arrumada e a outra relaxada. As 2 estão o quê? Arrumadas. A mulher pura também está o quê? Adornada. A Bíblia fala que ela estava arrumada, bem cuidada. Provavelmente tinha uma pele bonita, um cabelo bem cuidado, não é isso? Isso aí é uma representação, mas mostra uma mulher bonita. E aí surge uma pergunta: até onde uma pessoa pode ser bem cuidada sem passar a linha da vaidade? O que é vaidade? Vaidade significa aquilo que é vão, aquilo que é passageiro. O que é passageiro, de pouca duração. Até onde vai o cuidado de uma pessoa e onde começa o pecado
de cuidar demais daquilo que é vão, daquilo que é passageiro? Qual é o limite? Eu já vi pessoas serem contra o desodorante e o perfume, biblicamente. Já vi pessoas que não aceitam esmalte na unha. Já ouvi falar de gente que não aceita que mulher raspe nem um pelo do corpo, nem das pernas, nada. Também tem aqueles que pensam que seja vaidade cortar o cabelo, ou pintar o cabelo. Enfim, o que pode e o que não pode. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que a minha intenção nessa mensagem não é responder essas perguntas. Responder esses questionamentos é uma tarefa do Espírito Santo. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e conduza você em questionamentos específicos em relação a esses assuntos. A Bíblia vai ser aberta aqui. E quando nós lermos alguns versos da Bíblia, eu espero que você encontre algumas respostas para algumas dúvidas que você tem. Por que a gente não vai explicar o que pode e o que não pode? Na época do exílio da Babilônia, o povo judeu ficou com tanto medo de quebrar os mandamentos de Deus e ir cativo de novo, que eles começaram a investir numa série de regras para ninguém quebrar os mandamentos. Ninguém podia quebrar a lei de Deus. E aí eles foram criando regrinhas. E dessa tentativa de criar regras, nasceu uma literatura chamada Mishnah. A Mishnah é um livro judeu com uma série de regras de vários assuntos, desde a guarda do sábado, o jejum, até demarcação de terra e festa. Vou dar alguns exemplos com respeito ao sábado. Exemplos da Mishnah. Judeu não pode cuspir no chão, porque se cuspir no chão, acaba regando uma planta, e isso é trabalho, no dia de sábado. Então no sábado o judeu não cospe no chão. No sábado o judeu só cospe em cima de pedra. É uma das regras. Outra regra, o judeu não pode andar mais do que 1 km e 200 metros no sábado. Mas, se na sexta-feira ele for até 1 km e 100 e deixar uma cesta com comida, ele pode chegar até lá, come, porque onde você come é a sua casa. Aí você pode contar mais 1 km e 200 metros. Começou a ter regrinhas dentro de regrinhas. Uma outra regra, você não pode jogar uma coisa para cima com uma mão e pegar com a outra. Isso é trabalho. Se você jogar para cima e pegar com a mesma, pode. Ou se você jogar para cima e pegar com a boca, pode, porque aí virou parte do seu corpo. Uma última, já que a gente está falando de mulher, mulher podia usar um vestido novo no sábado. Mas se caísse barro, ela podia sacudir, lavar não. Então eles não recomendavam. É melhor você não usar um vestido novo no sábado. Se cair lama, você só pode sacudir. É pecado lavar. Então, algumas regrinhas, algumas coisas ridículas começaram a ser criadas. Regras estranhas, coisas estranhas aconteciam. Não podia carregar lenço, aí eles costuravam o lenço no terno. Na roupa, né? Não era terno. Para poder não dizer, é parte da roupa, então pode. Coisas estranhas aconteciam porque eles pararam de agir por princípio e começaram a agir por regra. Por obediência às regrinhas. Por isso, no nosso estudo de hoje, como várias outras coisas na vida cristã, nossa igreja não estabelece regrinhas. A gente estabelece padrões de conduta baseado em princípios. É diferente de regras. Vou dar um exemplo. Pessoas de pele clara, geralmente, precisam proteger os lábios. Porque tem uma tendência, de acordo com o clima, de ressecar a pele com mais facilidade. Isso é um fato. Aí vamos supor que a igreja estabelece uma regra. Protetor labial, pode. Aí daqui uma semana chega uma pessoa com a boca toda cheia de brilho, de glitter, ou com a boca vermelha, toda rosa e tal, preta. Vai falar assim, não, mas isso aqui é protetor labial pode. O problema da gente estabelecer regrinha é esse. Por isso, irmãos, nessa manhã, nós vamos estudar princípios.
E nós vamos extrair alguns princípios da Bíblia. Vamos ler alguns textos que não falam necessariamente de modéstia, mas contêm princípios que nos ensinam a respeito desse assunto. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 23, verso 38 a 43. Ezequiel, capítulo 23, está sendo projetado para você, mas a letra está bem pequenininha. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu te recomendo. Ezequiel 23, verso 38. Nesse texto, o povo de Israel é descrito como duas mulheres. Então não é que isso aqui aconteceu, isso aqui é uma parábola que Deus está fazendo para explicar como que ele estava se sentindo em relação ao povo de Israel. E aí diz assim o verso 38. Ainda isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados, pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. E assim o fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram, por amor deles, te banhaste, coloriste os olhos, te ornaste de enfeites, te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava, com homens de classe baixa. Foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas, e na cabeça coroas formosas. Então disse eu, da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições? Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê o povo de Deus sendo descrito como duas mulheres que profanaram o sábado, idolatraram, chamaram amantes, por eles pintaram os olhos, colocaram enfeites. Os beberrões do deserto vieram ser amantes delas e deram braceletes e diademas, e elas adulteraram. Este exemplo bíblico aqui é um exemplo de como o distanciamento espiritual do povo estava relacionado com o uso de coisas que Deus não agrada. O distanciamento espiritual e a prática de coisas que Deus não gosta estava associado nesse verso. Em Isaías, a gente tem um exemplo parecido também. Isaías capítulo 3, verso 16 a 26. Na minha versão diz assim: diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra, as suas portas chorarão e estarão de luto, Sião desolada se assentará em terra. Mais uma vez a gente tem uma passagem bíblica onde é feita uma descrição detalhada de Israel se comparando com uma mulher. E Deus fala que aquela mulher que estava desviada dos seus caminhos dele, ela é descrita com um monte de coisa. E as mulheres do tempo de Isaías são descritas como vãs, arrogantes, altivas. E elas são também vaidosas, mais do que deviam.
E este verso também é um verso que mostra como que o distanciamento espiritual está associado ao uso de algumas coisas que desagradam a Deus. É óbvio que quando a gente lê esse texto todo, a gente lê também algumas coisas que não são ruins em si mesmas. Por exemplo, o cinto, por exemplo, o espelho. Mas até quando a gente vê isso, a gente percebe que coisas que não são erradas em si, podem ser erradas dependendo de como a gente usa. A gente não pode ler esses textos, novamente, sem observar que há uma ligação entre a apostasia, entre aqueles que estão longe de Deus, e o uso de adorno. Outra passagem, Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, verso 4 e verso 5. Ouvindo, pois, o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para o que eu saiba o que te hei de fazer. Aqui mais uma vez a gente tem um exemplo literal de como o abandono dos enfeites estava relacionado com a consagração a Deus. Deus pediu ao povo, falou: olha, vocês fizeram um bezerro de ouro, vocês se distanciaram enquanto eu estava aqui com Moisés. Eu vou novamente entrar em contato com vocês. Por favor, tirem os enfeites, se humilhem, estejam em simplicidade diante de Deus. Tatuagem. A Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? E se for o caso de tatuar o nome da igreja? Aí pode? Olhem só o que essa mulher fez. É lógico que ela exagerou. Mas será que a gente pode fazer uma tatuagem, uma coisinha simples, uma homenagem para um filho? Existe uma passagem da Bíblia que chega perto de falar de tatuagem, é essa aí, Levítico 19, 28. Por que eu falei que ela chega perto de falar de tatuagem? Porque o contexto da passagem não é tatuagem. O contexto da passagem é a adoração. As nações pagãs faziam culto e eles marcavam os seus corpos na hora do culto em honra a esses deuses. Então, o contexto não é tatuagem, não é a mesma coisa de tatuagem. Você não vai lá fazer um culto na hora da tatuagem. Mas em certo sentido tem um princípio contra a tatuagem aqui. É claro que se você tem, ninguém deve te julgar por causa disso. E nem é necessário que você se preocupe em tirar para ser aceito por Deus ou ser aceito pela igreja. Mas o fato de marcar o corpo de forma definitiva, por esse verso mostra que não é o desejo de Deus, que a gente marque o nosso corpo de forma definitiva, modificando aquilo que originalmente Ele te deu como ser humano. Ele te fez de um jeito e Ele gostaria que você fosse feliz com o seu corpo do jeito que Ele fez, do jeito que Ele te deu. Uma outra passagem do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 35. E com esta a gente encerra o nosso tour pelo Antigo Testamento. Gênesis capítulo 35, verso 2 até o verso 5. Diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Novamente a gente tem o abandono de atavios e a idolatria
relacionado com um momento de consagração. Os filhos de Jacó, as filhas de Jacó, deixaram os ídolos, deixaram as argolas, acreditando que essa decisão era importante, porque eles sinceramente estavam querendo adorar a Deus. E diante desses textos que a gente leu, alguém pode perguntar: pastor, então a igreja adventista é contra o uso de joias? A resposta é sim e não. Para a igreja adventista existem joias ornamentais e joias funcionais. Nós somos contra apenas as joias ornamentais, como brincos, pulseiras, colares, anéis. Por outro lado, nós entendemos que não é errado você usar joias funcionais, como relógio, aliança, gravata, lenço e por aí vai. Se você quiser saber mais a respeito disso, quiser estudar mais, existe um livro que foi escrito por um teólogo chamado Ángel Manuel Rodrigues. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É um dos melhores livros que fala a respeito disso. E o incrível é que esse livro foi escrito com um propósito bem diferente do que a gente imagina. Ele não foi escrito para fazer com que a igreja se preocupasse em não usar joias. Ele foi escrito para que a igreja pudesse usar joias. Por quê? Lá nos Estados Unidos não é normal, não é costume eles usarem aliança de casamento. Não era, há alguns anos atrás. Aqui no Brasil era. Então, a gente aqui no Brasil considerava a aliança de compromisso como uma joia funcional. É uma joia que tem uma função de mostrar que você é casado. E aí começou aí um monte de adventista para lá, para os Estados Unidos, para a faculdade adventista. E eles começaram a olhar e falar assim: esse povo lá está perdido mesmo, ó. Usam joias. E aí eles decidiram estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito disso? E aí chegaram à conclusão de que não tinha problema a gente usar, porque tinha uma função na nossa o quê? Cultura. Na nossa cultura, essa joia tem uma função. Então é uma joia funcional. Então, se você quiser estudar a respeito desse assunto, esse livro é recomendado, é da Casa Publicadora Brasileira. Vamos continuar nossa pesquisa na Bíblia agora. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10, traz um texto muito importante para as mulheres em específico. Porque o apóstolo Paulo fala assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Nesses versos que a gente acabou de ler, Paulo fala de pudor, ele fala contra roupa curta, roupa justa, transparente, decotada. Esse tipo de roupa não deve fazer parte do armário de uma irmã cristã. Agora observe como o apóstolo não fala que as mulheres devem ser desleixadas com a aparência. Ele traz uma ordem. Ele fala: mulheres, se Vocês estão lendo ou não? Em traje decente, mulheres o quê? Se ataviem. O apóstolo Paulo queria que as mulheres se arrumassem. Não promovendo exibicionismo, nem indecência, nem vaidade, nem luxúria. A principal preocupação tem que ser com o interior. É o que o apóstolo Paulo fala. Vocês têm que se arrumar, mas tem que ser com cuidado. A outra passagem está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 1 a 5. Essa passagem diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E aí ele fala: não seja o adorno da esposa o que é o quê? Exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato ao vestuário. Seja o homem interior do coração
unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aqui nós vemos que o comportamento simples das mulheres cristãs ajuda até na conversão dos maridos descrentes. E é importante a gente ressaltar mais uma vez que ninguém quer que as irmãs fiquem bonitas. O apóstolo, de novo, ele fala para as irmãs o quê? Se arrumarem. É importante que as mulheres fiquem bonitas. Tem gente que pensa que a igreja não quer que as mulheres fiquem bonitas. Ao contrário, a gente quer que as mulheres fiquem bonitas. Tem igrejas que gostam que as mulheres fiquem feias, para não tentar. Mas nós permitimos que as mulheres arrumem, nós permitimos que as mulheres façam tranças. Se vocês repararem bem, nesse verso que fala aqui, fala a respeito de tranças. O verso de Timóteo falou de tranças, mas a nossa igreja, ela estuda o contexto dessa passagem, vê o que é cultural, vê o que é princípio e entende que isso é bobagem. Em alguns versos da palavra de Deus, fala para a mulher ficar calada na igreja. E a nossa igreja estuda o contexto, percebe que isso era cultural, era um problema da época, e a gente não aplica a situação de hoje. Então, a igreja é cuidadosa em separar aquilo que é princípio daquilo que é uma coisa cultural. Um dia a gente pode até estudar melhor a respeito disso, a respeito do véu, a respeito do lenço. Mas as mulheres, naquela ocasião, quando elas iam para a vida fácil, as prostitutas, elas cortavam seus cabelos bem curtinhos. E o que aconteceu com as irmãs? As irmãs começaram a cortar curtinho também. Mas que estranho, as irmãs queriam parecer as prostitutas? Mas é a coisa mais normal. Hoje em dia, quando se veste uma roupa muito apertada, decotada, está parecendo também. As irmãs começaram a chamar a atenção e começaram a cortar os cabelos cada vez mais curtos. E aí Paulo falou assim: irmãs, a beleza da mulher está no cabelo. Deixa o cabelo bonito, deixa o cabelo longo, para diferenciar, é a modéstia. Lá no Oriente, a beleza da mulher é muito relacionada aos olhos e aos cabelos. Então, a Bíblia fala a respeito de algumas coisas que a gente precisa cuidar, porque fica no contexto. A gente não fala que a igreja, que as irmãs não podem falar na igreja, nem que tem que usar véu, nada disso. As irmãs podem cortar o cabelo curto, porque isso era cultural. Ficou naquela época. Agora, tem coisa que não é cultural. Como ele mesmo disse, o cuidado com aquilo que é curto, apertado, decotado, que chama atenção para o seu corpo. Enfim, irmãos, nós precisamos seguir os conselhos inspirados de Deus. E a serva do Senhor, Ellen White, inspirada por Deus, também falou algumas coisas sobre isso. Ela disse assim: trajar-se com simplicidade, abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie, está em harmonia com a nossa fé. Ela disse mais: nossas irmãs devem vestir-se com roupa o quê? Modesta. Devem vestir-se com simplicidade. Vossos chapéus, vestidos, não precisam dos ornamentos adicionais neles postos. Deveis vestir com roupa modesta, com pudor, sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração fiel do adorno íntimo da graça de Deus. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas o fazem, tendo vestidos de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade, e não lhes preocupe a mente a questão do vestuário. Algumas coisas importantes que eu vejo nesse verso aqui. E Ellen White era uma mulher à frente do seu tempo. Por exemplo, ela usava calça na igreja. E muita gente tem uma preocupação com isso. Mas na época dela, ela entendia que não tinha problema. Era frio demais e muitas vezes ela usava uma calça para poder ir ao culto. Porque era importante na cultura dela, era uma situação específica. E é importante a gente observar essa última frase. A última frase fala assim: não lhes preocupe a mente a questão do... O que é isso? É um assunto individual. É um assunto que a gente precisa preocupar, cada um consigo mesmo, e cuidarmos uns dos outros.
mas não perder tempo demais com essas coisas. Agora eu queria pedir aos nossos amigos diáconos para me ajudar com uma coisa. Eu quero que cada um aqui receba um papel. E eu queria que você me ajudasse a preencher aqui algumas coisas. Primeiro a gente vai ler 3 citações. Depois nós vamos preencher 10 princípios a respeito de modéstia cristã. Eu precisava que vocês fossem um pouquinho mais rápidos, diáconos. Se vocês demorar demais, aí passa de meio-dia. Passa aí um para outro, já vai passando para o lado. Não conta não, pode passar e deixar para o próximo passar. Isso, coloca um tantinho e vai passando para o outro banco. E aí o pessoal vai passando para trás. Todo mundo que quiser pode pegar, tá? Pode passar, gente. Pode passar em quantidade boa. Não precisa preocupar, não. Se acabar, a gente deixa para as mulheres. Mas isso é para homem e mulher. Ou os homens aqui não precisam pensar em vaidade? Tudo bruto. Nós somos ogros, não. Nós também nos arrumamos, né? Então, homens, peguem também. Beleza? Todo mundo recebeu? Amém? Está entregando ainda. Sobrou em cima? Faltou? Tá bom? Beleza. Tem gente aqui na frente que não recebeu ainda. Aqui na frente, não. Aí, ó, levanta a mão quem não recebeu ainda. Isso. Acabou? É mesmo? Tá. Nós vamos pedir depois para... A Eunice não está nem aí para pedir para imprimir mais, né? Aí depois no final a gente dá um jeito. Vamos lá. Como eu falei no início da mensagem, eu não quero nessa pregação fazer uma lista de coisas. Seria muito fácil para mim fazer a lista do pode e do não pode. Assim, a calça feminina dentro da igreja, não tem problema, depende da situação. Esmalte, batom, que são de cores discretas, ok. Não tem nada de problema com tecido jeans e por aí vai. Eu podia fazer uma lista de coisas que eu acho, mas seria a minha o quê? Opinião, a minha visão a respeito do assunto. E se eu fizesse isso, primeiro, vocês estariam submetendo o julgamento de vocês ao meu julgamento, à minha visão. Isso não é sábio. Nós não devemos obedecer pastor. Nós não devemos obedecer outra pessoa. Nós devemos obedecer a quem? A Deus. Então a compreensão desse tema é individual, é pessoal, você com Deus. Além disso, você se submeter ao meu julgamento, você vai ser tentado a julgar os outros. Às vezes tem gente com um pecado muito maior escondido julgando os irmãos. Ou morrendo de vontade de fazer o errado, e fica olhando o erro do outro. Como Jesus falou do cisco no olho do irmão, e tem uma trave no seu mesmo. Então, a primeira citação que tem aí, na folha de vocês, fala sobre isso. Fala o seguinte, esse tema é individual. A capacidade de discernir entre o que é reto e o que não é, podemos possuí-la unicamente pela confiança individual em Deus. Cada um deve aprender por si, com o auxílio de quem? De Deus, mediante a sua palavra. Eu só dei um pontapé aqui com esses versos. Você tem que estudar individualmente esse assunto. A nossa capacidade de raciocinar foi nos dada para que o quê? Usássemos, e Deus quer que seja exercitado. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, estude sobre esse assunto você e Deus. É importante que você cresça nisso. Esse assunto é individual e você precisa se preocupar com isso. Não é ignorar e deixar para lá.
Deus deu a cabeça, não é para carregar piolho. É para usar, é para pensar, para estudar, para ler. Eu já recomendei um livro, você pode ler outros, por aí vai. A segunda citação que você tem aí na sua folhinha, diz que o crescimento espiritual é uma coisa particular. E por isso eu não vou fazer uma lista do pode e não pode, porque cada membro aqui está numa situação diferente, está num estágio espiritual diferente. Para uns ia ser muito fácil mudar uma coisa, para outros ia ser muito difícil. Então não dá para a gente fazer uma lista. Vamos ler o que a citação diz? Assim, ó, Jesus, vamos ler juntos? Está aí na mão de vocês, né? Jesus, nosso advogado, está familiarizado com todas as circunstâncias que nos envolvem e trata conosco de acordo com a luz que temos e as situações em que fomos colocados. Alguns possuem melhor constituição que outros, enquanto uns estão continuamente atormentados, aflitos e em dificuldades por causa de seus desditosos traços de caráter, tendo que guerrear contra inimigos internos e a corrupção de sua natureza. Outros não têm nem a metade dessa batalha. Vamos parar por aqui só um pouquinho. O que está dizendo aqui? Está falando que enquanto alguns aqui na igreja estão fazendo das tripas coração para ser crente, tem uns que não têm essa luta. Um exemplo simples, a pessoa que já usou droga, já bebeu, já fumou, já comeu carne de porco, já abandonou muito mais coisa do que quem nasceu na igreja. Então talvez a tentação seja muito maior para um do que para outro. A pessoa que nasceu na igreja nunca usou brinco, vai ser muito menos tentado nesse quesito da vaidade do que uma pessoa que já tem, já usou, ganha de presente. Então é muito pessoal, é particular. Continuando, o que mais Ellen White disse? Passam quase incólumes pelas dificuldades que enfrentam seus irmãos e irmãs que não foram tão favoravelmente constituídos. Em muitos casos, eles não labutam tão arduamente para vencer e viver a vida de cristão, como fazem alguns dos desafortunados que mencionei. Esses parecem em desvantagem quase todo o tempo, enquanto que os primeiros se saem melhor, por ser natural para eles agirem assim. E a última frase diz assim: não fazem tanto esforço para vigiar-se e guardar-se, e ao mesmo tempo ficam comparando sua vida com a vida de outros, que possuem uma lamentável constituição, são precariamente educados, lisonjeando-se com o contraste. Falam das falhas, erros e equívocos daqueles desafortunados, mas não sentem nenhuma responsabilidade a esse respeito, a não ser demorar-se naqueles erros e evitar os que deles são culpados. Isso foi um tapa, né? Tem gente que está lutando de uma maneira que você não faz ideia. E quem somos nós para nos comparar? Quem sou eu para olhar para uma pessoa e falar assim, por que esse fulano não faz isso? Por que não deixou isso? Por que não deixou aquilo? Por que continua fazendo assim? Talvez essa pessoa está lutando uma luta que você não faz ideia. E aquilo que você viu foi um fiasquinho. Então a gente precisa cuidar. E no final fala assim, ó, a gente tem uma responsabilidade a respeito de cuidar uns dos outros. Deus pode julgar. E antes da gente apontar o dedo, a gente tem a responsabilidade de ajudar o nosso irmão que está enfrentando alguma dificuldade nessa área ou em outra. Terceira e última citação. A mudança tem que acontecer de onde? De dentro para fora. Diz aí essa citação, ó, muitos há que tentam corrigir a vida dos demais, atacando o que consideram ser hábitos errôneos. Vão ter com quem pensa estar em erro, aponta os defeitos e diz, você não se veste como convém. Busca arrancar os ornamentos da pessoa, tudo quanto parece ofensivo, mas não trata de firmar a mente na verdade. Os que buscam corrigir outras pessoas deveriam apresentar os atrativos de Jesus. Deveriam falar do seu amor, da misericórdia, apresentar o seu exemplo, o seu sacrifício, revelar o seu espírito, e nem vão precisar sequer tocar o tema do vestuário. Não há necessidade de fazer o assunto do vestuário o ponto principal da vossa religião. Algo mais valioso há do que falar. Falai de Cristo, e quando o coração estiver convertido, tudo que há, que não está em harmonia com a palavra de Deus, cairá. Arrancar as folhas de uma árvore equivale a trabalhar em vão. As folhas reaparecerão.
O machado precisa ser posto à raiz da árvore, e então as folhas cairão para não mais volver. Então nós vamos agora delinear 10 princípios baseados na vontade de Deus. Norteiam as nossas decisões com relação a vestimenta, uso de joias, pinturas. Como eu falei, são princípios. E se são princípios, isso quer dizer que é aplicável tanto hoje, quanto amanhã, quanto era aplicável no século passado. São aplicáveis tanto aqui, quanto na China, quanto nos Estados Unidos. Independe da cultura. Então vamos lá. Primeiro princípio. Complete aí. Obedecer ao Senhor é melhor do que fazer nossa... Repita comigo. Obedecer ao Senhor é melhor do que fazer a nossa vontade. Como a gente acabou de ver, a Bíblia, o Espírito de profecia, a igreja se opõem ao uso de joias ornamentais, trajes indecentes, pinturas de cores fortes e não naturais. Pinturas nos olhos, no rosto, de cores que são fortes e que não são normais. E por mais que a gente possa discordar, a gente tem que obedecer aquilo que a gente sabe que é a palavra de Deus para nós. Ao invés da gente fazer a nossa própria o quê? Vontade. Segundo princípio. Orgulho e vaidade não são próprios para os cristãos. A simplicidade é. Isso é um princípio. Orgulho e vaidade não combina com o cristão. Simplicidade combina com o cristão. Então, adornar o nosso corpo com cosméticos coloridos, joias cintilantes, vestes luxuosas, revela orgulho e vaidade. Isso é destrutivo para nós. E é destrutivo para aqueles que estão perto de nós. Chamar atenção para o nosso corpo, com vestimenta curta, com decote, roupa transparente. Chamar atenção para a nossa unha, chamar atenção para o nosso rosto. Não é um comportamento que tem relação com simplicidade. Ainda mais a simplicidade de Jesus, a simplicidade do Evangelho. E a glória tem que ser para quem? A glória da nossa vida tem que ser para Deus. E quer saber de uma coisa? As mais bonitas são as que menos se mostram. As que mais chamam a atenção, pode olhar até na mídia aí, são aquelas que se mostram menos. Terceiro princípio. Modéstia e pudor não são sinônimos de quê? Ridículo e desleixo. E agora eu queria falar especificamente para os homens. A gente precisa se arrumar. A gente precisa combinar roupa. A gente não pode usar camisa verde, gravata vermelha, e terno abóbora. Tem um certo limite aí para as coisas estranhas que a gente pode usar. A gente precisa usar roupas decentes, que a gente pode abaixar, que não fica mostrando coisa atrás. Homem também mostra, né? A gente precisa andar cheiroso, tomar banho, jogar fora roupa velha, rasgada, manchada. A gente não pode ficar andando com roupa amassada. É bom aparar os pelos. Ser diferente do mundo não quer dizer ser o quê? Ridículo. Tem igreja por aí que faz os membros andar ridículo. E aí alguém olha e fala assim, eu não quero fazer parte dessa igreja. Então se você quer pregar através da sua roupa, ande bonito. Tanto o homem quanto a mulher, para que a pessoa olhe e fale assim, não está usando algumas coisas que eu uso, mas está bonito. Quarto princípio, o nosso exterior se relaciona com o nosso interior. E vice-versa, o nosso interior também se relaciona com o nosso exterior. Nós vimos na Bíblia que para experimentar uma renovação interior, para experimentar uma reconciliação com Deus, foi necessário de alguns personagens remover os objetos exteriores de idolatria, incluindo joias e adornos. O contrário também é verdade. Se a gente busca a semelhança de Jesus a cada dia, se a gente busca um caráter santo e humilde,
Deus vai tirar da gente o desejo, a vontade de usar coisas que chamam atenção para o nosso próprio exterior. Quando a gente anda com Jesus, Ele nos transforma à sua semelhança. Ele era simples. Jesus não tentava chamar atenção. Nós devemos nos tornar pessoas simples. Então a gente precisa buscar uma maior comunhão com Deus, se esse é um assunto que nos incomoda. A gente precisa pedir a Deus para tirar do nosso coração o desejo por essas coisas. Quinto princípio. Cuidar é diferente de quê? Mudar. Os cristãos têm que se portar de modo modesto, apropriado, evitando extremos. Tem gente que cuida demais da aparência, que vive em função disso. Na academia, com creme, com isso, com aquilo, cuida demais da aparência. E tem gente que não cuida da aparência, está nem aí para nada, anda desleixado. E as duas pessoas usam o mesmo argumento. Deus olha o meu coração. Não é engraçado? Meu coração é mais importante do que a aparência. É verdade, só que o corpo também é importante. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que cuidar do nosso corpo é uma responsabilidade espiritual. E isso tem a ver não só com a saúde, isso tem a ver também com o que é exterior. Afinal, o nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. Então, quando a preocupação com o seu corpo é demais, é preocupante. Mas preocupação com o corpo de menos também é o quê? Preocupante. Cuidar do corpo que Deus nos deu é uma responsabilidade. Agora, cuidar é diferente de mudar. Como assim cuidar é diferente de mudar? Às vezes você precisa fazer um ajuste porque a idade vai chegando. Mas tem gente que quer alterar completamente aquilo que Deus fez para ter uma outra coisa que gostaria. A gente tem que cuidar com isso. Deus não aprova artificialidade. Ele gosta de integralidade, integridade, honestidade, inteireza. Então tudo que vem maquiar o nosso ser passa uma mensagem de falsidade. E falsidade é incompatível com o Evangelho e com a nossa testemunho de cristão. Princípio número 6. Cuidado com a saúde deve ser prioritário em relação à beleza. Muita gente vai na academia, usa creme, se veste de modo decente, digno, cuidando da saúde, está de parabéns. Só que se alguma dessas práticas prejudica a sua saúde, isso tem que ser evitado. E eu vou citar aqui uns 2 exemplos que a mídia mostrou. Olha só. O programa Bem-Estar da Globo falou alguns anos atrás. Passar esmalte direto, usar acetona, roer a unha, são hábitos ruins. E a matéria estava falando quanto que faz mal para o corpo fazer isso. Perceba como eles foram até equilibrados, falaram passar direto. Olha outra, cortar a unha reta, não tirar cutícula, evita problema em pé e mão. Dicas, não está falando que não pode nunca, mas está falando que às vezes tem hábitos de beleza que pode prejudicar a sua saúde. Então é bom a gente ficar antenado. E falando de saúde, pode ser que um problema que você enfrenta pode ser resolvido se você cuidar da saúde. Olha só o que diz esse vídeo. Só o iniciozinho dele a gente vai ver. Problema de secura de pele, de mancha no rosto, até calvície, pode ser que se resolva se você mudar hábitos de saúde. Ou seja, cuidando da saúde, você pode resolver um problema de beleza. Vamos ver só o início do vídeo. Coloca para mim, por favor, só o início. Vai aparecer na pele. Com certeza, viu? Mas a combinação de uma alimentação equilibrada, da diminuição da carga de trabalho, pode dar um jeitinho nisso. Quando a gente se estressa, o organismo libera radicais livres, que alteram a nossa defesa imunológica e aumentam o potencial inflamatório da pele. Eu fico com espinha quando eu estou estressada, eu tenho mais reação de pele mesmo. Pode tirar. Principalmente espinha, isso estoura mesmo. Resumindo, o jornal está falando, quando a gente cuida da saúde, a gente fica mais bonito. A gente pode resolver problemas que a gente tem e a gente fica querendo maquiar. 7º princípio. A motivação é mais importante do que a ação.
Questione os motivos que te levam a usar determinado adereço. Por que eu estou usando essa pintura? Por que eu estou usando essa joia? Mesmo que ela seja funcional, mesmo que você possa usar. Ah, para ficar mais bonito, para aparecer, para chamar a atenção dos meninos, das meninas, porque eu não quero ficar fora da moda. Estes argumentos são motivos errados. Se você tem dinheiro à sua disposição, pode comprar uma roupa de marca. Mas pergunte a si mesmo, eu estou comprando essa roupa de marca porque ela é de marca ou porque ela é de qualidade? Você pode escolher um relógio bonito, caro, mas pergunte, eu vou levar esse relógio porque ele é caro ou porque ele é bom? Ou porque vai servir de pulseira? A gente precisa cuidar com o envolvimento e a influência do mundo em nosso coração. Princípio número 8. Não está passando aqui mais, não. Acho que mexi aí. Modéstia cristã envolve respeito à sexualidade e à sua distinção. Esse princípio é muito relevante hoje em dia. A indústria da moda tem procurado vender roupas, joias, cosméticos que exploram os impulsos sexuais, tanto de homens quanto de mulheres. E o cristão não deve chamar atenção para o seu próprio corpo, nem chamar atenção para o sexo oposto, nem provocar ao pecado o sexo oposto. Tem pessoas que vê malícia em tudo? Tem. A pessoa está bem vestida e a pessoa está vendo maldade. Mas, no geral, quem se veste com decência não provoca pensamentos impuros em alguém que está com boas intenções. Então, cuide para não promover a sensualidade. Alguém uma vez falou assim que a medida mais adequada da saia para uma moça é quando ela se ajoelha e se encosta no chão a saia, o vestido. Se encostou, está numa medida boa. Se você ajoelhou e não encostou, é porque está um pouquinho curta. Isso é um teste, eu não sei se confere, mas é uma ideia. Tem gente que, porque está muito calor, usa uma roupa mais curta, mais transparente. Mas a gente vai num fórum, está todo mundo de terno, pode estar calor o que for. A gente respeita, porque não pode. Respeita o local. Quem vem aqui à frente, é importante ter uma responsabilidade ainda maior, um cuidado ainda maior. Então, infelizmente, a gente precisa tomar esses certos cuidados. Infelizmente não, felizmente, né? Tem uma outra preocupação. Há muita homossexualidade na indústria da moda. Isso provoca confusão de estilo. Mas a gente, como cristão, tem que respeitar os estilos. Existe calça masculina e calça feminina. Então a gente precisa respeitar o que é de homem e o que é de mulher. Equilíbrio. Princípio número 9. O equilíbrio no cuidado exterior anda junto com o uso sábio dos meus recursos. Eu posso usar só aquilo que não ultrapassa a linha da vaidade. Mas, se for à custa de muito dinheiro, se eu gastar muito meu tempo, também estou cometendo um erro. Deu para entender? Sim, tem problema, pastor, eu ir no salão de beleza e me arrumar? Não. Mas se você vai passar a tarde inteira, se pergunte se não seria melhor usar esse tempo com outra coisa. Você tem dinheiro para gastar, para fazer aquele procedimento? Faça. Mas se você está deixando de ajudar aqueles que precisam, é para você pensar. Fiéis mordomos de Deus não passam tempo demais com enfeites, nem gasta dinheiro demais com isso, porque sabe que pode empregar melhor o seu tempo e empregar melhor o seu recurso para as coisas celestiais. É incompatível com o evangelho um cristão ter recursos e ver um irmão passando necessidade e não estender a mão. Tem gente que compra creme, shampoo que dá para alimentar uma família. Ah, mas pode. Mas cuidado, tenha equilíbrio. Porque não é que pode, uma coisa que pode ser uma coisa que não pode se você exagerar. Você pode demonstrar a sua vaidade também
em coisas diferentes. Agora vamos ver a vaidade masculina. No seu carro, no seu celular. Você não tem a unha brilhosa, mas trata o carro brilhoso como se fosse uma unha. Só pode usar o celular da moda. O último. Tudo isso precisa ser avaliado dentro do contexto de vaidade. Vaidade está no coração. Tem gente que não é tão vaidosa assim. Não é tão vaidosa assim. E está pintado. E tem gente que não está pintado. E está com o coração muito vaidoso. Último princípio. Princípio número 10. O meu testemunho é mais importante do que a minha razão. Os fiéis servos de Deus têm uma missão de testemunhar, tanto aos incrédulos quanto aos irmãos da fé. A gente não tem uma responsabilidade só com os de fora, não. Uma aparência artificial, uma aparência muito sofisticada, com joias e tal, vestes extravagantes, revelam uma personalidade não centralizada em Deus, mas uma personalidade centralizada em quem? Em si mesmo. E uma pergunta, se for fora da igreja, pode usar roupa assim? Não. E se for um casamento? Tem gente que pensa que sim. Ah não, casamento pode. Casamento não tem problema não, pode usar tudo. Não. Nós somos mensageiros de Deus aonde a gente vai. E a decência precisa nos acompanhar. A sua aparência deve dizer, olhe para Cristo e como Ele me mudou. E não olhe para mim e veja como eu sou bonito. No relacionamento com o meu irmão, testemunho também é importante. Qualquer coisa que dê aparência do mal, cause escândalo, precisa ser evitado por aqueles que seguem a Jesus. Em outras palavras, eu posso até estar certo, mas se isso incomoda o meu irmão, faz ele pecar, por que eu não posso mudar? O pastor Ayrton, ele falou, outro dia, ele postou no Instagram dele uma frase que eu gostei demais. Falou assim, cada cristão tem uma dupla responsabilidade, ser e parecer. Ser é aquilo que Deus vê, está no seu coração. Parecer é o que os outros veem e influencia a vida deles. É nossa responsabilidade dar um bom exemplo e não fazer tropeçar os pequeninos. A gente precisa cuidar tanto do ser quanto do parecer. É verdade que tem muita gente que é muito chato. E a gente não pode ficar cedendo só por causa do irmão. Mas muitas vezes vale mais a pena a gente estar em paz com aqueles irmãos do que ficar criando caso, mesmo que a gente tenha razão. Encerrando a minha mensagem, irmãos, concluindo. O exterior não faz o cristão, mas revela a sua identidade. A sua maneira de vestir revela quem você é, o que você crê, quem você está seguindo. A gente está andando de modo simples, como Jesus andava? A gente está andando de uma maneira como quem vai para o céu? Como a gente vai se vestir no céu? Como a gente vai se arrumar lá? A Bíblia não tem uma lista de regras para a gente, mas convida a gente a seguir a simplicidade de Jesus. Por isso, em nossa igreja, a gente aconselha aos irmãos e às irmãs, aos membros, não fazer uso de joias ornamentais, brincos, colares, pulseiras, piercing, cosméticos que chamam a atenção, pinturas extravagantes, ou outros adereços. Obedecer essas leis de Deus exige coragem e exige discernimento espiritual, individual com Deus. Esse discernimento vem da comunhão com Ele. Se você quer crescer nesse assunto, peça o Espírito Santo para trabalhar em seu coração. No início da nossa mensagem, eu falei que Deus compara a igreja com uma noiva. As Escrituras falam que hoje é o tempo dessa noiva se preparar para se encontrar com Jesus, que é o noivo. Então hoje é o tempo dessa noiva, dessa mulher aqui, dessa igreja, está se arrumando para se preparar com Jesus. A gente precisa se arrumar para se encontrar com Jesus hoje. A mulher mais linda de Niterói não é ninguém senão essa igreja,
que precisa se apresentar diante de Deus santa, precisa se apresentar diante de Deus pura, precisa se apresentar diante de Deus da maneira como a gente vai se vestir no céu. Por isso eu tenho um convite para fazer para você nessa manhã. Você quer buscar a santidade? Você quer buscar entregar a sua vida a Jesus? Você quer buscar entregar para Jesus o seu desejo, a sua tentação, a sua vaidade? Eu gostaria que a nossa igreja fosse uma igreja preparada para encontrar com Jesus. Que a nossa igreja fosse uma mulher linda para quando Jesus vier como noivo receber. Está pura, está limpa. É um assunto complicado? É. Mas é individual. E eu gostaria que você individualmente crescesse nisso. Que você estudasse, que você orasse e pedisse a Deus para trabalhar em seu coração, para que nós possamos ser a igreja mais linda de Niterói. Para que a gente possa ser essa mulher mais linda que vai encontrar com Jesus um dia no céu. Se você aceita esse convite, eu quero te convidar a ficar em pé. A gente vai cantar o hino Tudo Entregarei. O hino Tudo Entregarei fala de mordomia. Porque quando a gente entrega para Jesus tudo, a gente está entregando a nossa vontade, a gente está entregando nossa tentação, nosso desejo. Que a gente possa dizer para Jesus: Jesus, transforma, de acordo com a tua vontade. Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim te darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo, a ti entrego, que prazer, o meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Oremos. Querido Deus, nós entregamos tudo ao Senhor. Nossos recursos, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso corpo. E a gente sabe que a gente precisa cuidar desse corpo como habitação do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria individualmente. E a gente sabe que esse assunto é um assunto individual. A gente sabe que esse assunto é um desafio imenso para uns. E é uma coisa fácil para outros.
Por isso a gente pede sabedoria para cada um. Que a gente seja uma igreja com paciência, com menos crítica, com menos julgamento, mas com amor uns pelos outros, para que todos estejamos nos preparando para ser uma igreja pura, santa, que o Senhor encontre quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Nós oramos pedindo para que a gente fique lindo, para que essa igreja fique linda como o Senhor quer, buscando a santidade, buscando a pureza. Abençoe, Senhor, aqueles que têm mais dificuldade, seja homens ou mulheres, aqueles que fazem do carro, da casa, joias, daqueles que usam um adereço, daqueles que têm muita vontade, mas não estão usando. Que o Senhor fortalece, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor ajude cada um de nós a crescer nesse assunto. É um tema importante para o Senhor, e a gente sabe disso. Por isso pedimos sabedoria, pedimos coragem, pedimos discernimento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.